Caminhão debochado. DJ Gal. A concorrência vai desejar nunca ter existido. A civilização persa teve seu florescimento por volta do ano 2000 a.C., na região das atuais planícies iranianas. O primeiro rei persa a ter grande destaque conquistou o reino da Média e promoveu a unificação dos reinos dos dois povos, os medos e os persas. Teve início com Ciro, o império que durou cerca de 200 anos. Ciro permaneceu mais de 20 anos no poder, tempo que promoveu a expansão do império em direção à Ásia Menor, conquistando a região da Lídia e marchando em direção às cidades-estados gregos situados na atual Turquia. Seus domínios também englobavam boa parte do Oriente Médio, como a Fenícia e a Síria, que foram por ele anexadas. Em 539 a.C., Ciro libertou os judeus do cativeiro da Babilônia, ordenado por Nabucodonosor, permitindo que esse povo regressasse à sua terra de origem. Foi ainda com Ciro que começou um dos aspectos mais acentuados dos governantes persas, uma espécie de política ecumênica e tolerante que se caracterizava pelo respeito às culturas dos povos conquistados, sem imposição das crenças ou dos hábitos. O sucessor de Ciro foi seu filho Cambises, que governou de 529 a 522 a.C. Como Cambises morreu sem deixar herdeiros, Dário I, com apoio dos nobres persas, passou a ocupar o trono imperial, após debelar uma tentativa de usurpação. Dário foi um dos mais poderosos imperadores da antiguidade. Durante seu reinado, o Império Persa passou por um esplendor ainda maior do que na época de Ciro, sobretudo em razão das grandes construções da engenharia, entre elas as entradas que ligavam as principais cidades do Império como Passargada, Susa e Persépolis. A forma de administração dos persas tinha como característica principal as satrapias, que consistiam em províncias em organismos locais, cujos governadores chamavam de sátrapas. Eram responsáveis por cuidar da região e seguindo as orientações do rei. Para que as satrapias se mantivessem fiéis ao poder central, havia funcionários de confiança do imperador, conhecidos como olhos e ouvidos do rei, que eram encarregados de fiscalizar os sátrapas. Além disso, os persas, sob o governo de Dário I, desenvolveram um sofisticado sistema de impostos unificado que abrangia todas as satrapias, cujo controle era feito a partir da moeda criada por esse monarca, o lari. Além disso, os persas, sob o governo do Dário I, desenvolveram um sofisticado sistema de impostos unificados que abrangia todas as satrapias, cujo controle era feito a partir da moeda criada por esse monarca, o dárico. A história da civilização persa também esteve intimamente associada das cidades-estados gregas. Foram contra os persas que os gregos travaram as famosas guerras grego-pérsicas ou guerras médicas, que remetem aos povos de Medos, como os persas eram conhecidos pelos gregos. Desde Dário I, passando por Xerxes até Dário III, o último rei persa, que persas e gregos enfrentavam, sempre foi um desejo persa conquistar a região de Elad, como era conhecida a Grécia Antiga. A Batalha de Salamina, ocorrida em 480 a.C., foi a mais importante daquelas travadas entre gregos e persas, hoje vista que a marinha ateniense, liderada por Temístocles, conseguiu o grande feito de deter o avanço do poderoso exército de Xerxes.